Olá, crianças de todas as idades, Caiman, saudações ancestrais. Se preparem que vocês vão ouvir agora a história Theo, o Passarinho, e o Voo de Aturub, dos autores Wandam Wapichana e Kamundam Wapichana, publicado pela editora Avá, e este audiobook foi realizado no estúdio Sapucaia Lab, com gravação e mixagem de Dinho Lacerda. Esse é um projeto de fomento à cultura pela Lei Paulo Gustavo. Aflorar, desabrochar, florescer e revoar. Nascemos para caminhar os passos de nossas histórias, mas elas não nos pertencem sozinhos. A cada passo, há uma mão que acolhe, que ensina, que incentiva e encoraja a ir mais além. A vivência nos traz o aprendizado, o crescimento e a reconexão com o pertencimento que sustenta nosso ser. As palavras que aqui emergem, através deste conto escrito por filho e pai, nos despertam para observar que nossos percursos não são solitários, mesmo quando teimamos em seguir a revelia, e muitas vezes as consequências assumem o afago do aprendizado essencial. Despontar o florescimento e revigorar prosperidade é ultrapassar limites onde nossos pés flutuam para o bem viver. Theo, o Passarinho e o Voo de Aturub é um texto baseado na história real, onde o autor mirim, Wandam, passa pela experiência de aprender a lidar com as atitudes inesperadas e sapecas de seu sobrinho, que no primeiro ano da pandemia, antes de completar seus 2 anos de idade, corria livremente pelo quintal e se deliciava entre uma amora e outra dos pezinhos que seu tio havia plantado. Assim, nasce esse conto onde Aturub, que significa cedro na língua materna wapichana, reflete a firmeza ancestral fincada nas memórias e no respeito às orientações dos mais velhos para mostrar que aprender é um processo permanente. Por isso, semear é imprescindível, voar é necessário, pousar onde os pés sentirem alento e permanecer somente onde o coração for acolhido. Texto de apresentação de Nora Pimentel, roraimense, educadora, pedagoga, escritora, poeta, mãe de 7 e avó de 4 Curaidianã, crianças. Mulher indígena em retomada, em reconexão com o povo aimara do Peru. Para o mundo das artes, é apenas Nora, aquela que faz das palavras o rabisco da alma. Então vamos à história? Aturub veio de uma comunidade onde existe o costume de plantar uma árvore para celebrar sempre que nasce uma criança. Quando Aturub veio ao mundo, seus pais e a comunidade escolheram o lugar e plantaram uma muda de amora. Assim, até ele completar 5 anos, em todo aniversário seu, eles apresentavam o pequeno pé de amora para também o pequeno Aturub. Nos anos seguintes, Aturub ia sozinho, quase todos os dias, visitar seu pé de amora, principalmente quando estava carregada daquelas delícias. Numa manhã, chegando ao pomar, encontrou vários passarinhos fazendo a maior festa e devorando todas as suas amoras. Quase que não deixaram nenhuma frutinha. Aturub ficou bem zangado. Correu para casa, chamou seu pai e pediu que lhe arranjasse um estilingue. O pai ficou preocupado com aquele pedido
e quis saber o objetivo. E Aturube contou que os passarinhos estavam devorando todas as suas amoras. O pai explicou a Aturube que a sua atitude não era boa e que ele ficaria muito triste se fizesse algum mal para os bichinhos. Disse ao filho que os passarinhos tinham fome e comiam as amoras para saciar o que sentiam. Terminou aquela conversa dizendo, com firmeza, que não daria um estilingue para ver seu filho maltratar os animais. Aturube se afastou sem dizer uma só palavra e, escondido, pegou um pedaço de borracha, cortou uma forquilha e preparou ele mesmo o seu estilingue. Chegando ao pé da amora, esperou os passarinhos pousarem e, puf, atingiu um deles, que caiu machucado. Correu, pegou o bichinho na mão e disse em tom de vitória: "Agora te peguei, seu danado. Você estava acabando com as minhas amoras." O passarinho, ainda recobrando a consciência, depois da bordoada, retrucou: "Suas amoras? Você me machucou porque eu estava comendo as amoras?" Aturube respondeu: "Sim, minhas amoras, pois foram meus pais que plantaram quando eu nasci e você não plantou nenhuma árvore." Depois de um breve silêncio, o passarinho respirou fundo antes de dizer: "Meus pais já plantaram muitas árvores. Nós, as aves, somos ótimas espalhadoras de sementes da floresta. Eu mesmo já reflorestei muitos lugares que algumas pessoas destruíram. Tenho vindo aqui todos os dias porque tem diversidade de alimentos e pessoas que cuidam deles em vez de destruir." Olhou bem firme para Aturube antes de continuar: "Você me machucou injustamente. Agora vai ter que cuidar das minhas asas para que eu possa voltar a voar." O menino ficou pensativo e resolveu levar o passarinho para o seu pai, pois ele saberia como tratar a asa machucada. Quando mostrou o bichinho, o pai já imaginou o acontecido. Aturube, envergonhado, contou o que tinha feito e seu pai deu uma enorme bronca no curumim. Como forma de lição, depois de realizar os primeiros socorros, ordenou que, a partir daquele momento, a responsabilidade pelos cuidados fosse do menino, até que o passarinho se recuperasse completamente. Aturube ficou preocupado com o que ia dar ao passarinho para comer, pois nunca tinha tido essa experiência. Como orientação, seu pai apenas disse: "Descubra na convivência com ele." O menino resolveu perguntar, e o passarinho nem precisou pensar para responder: "Eu adoro amoras." Assim, todos os dias, Aturube ia buscar algumas amoras e o alimentava, pensando em como seria bom vê-lo recuperado logo, para que pudesse voar. Assim, não demorou a acontecer, e o passarinho foi embora sem dizer seu nome. Nas caminhadas diárias ao pé de amora, em época de frutos, Aturube foi surpreendido por um novo grupo de passarinhos, fazendo festa e bicando seus frutos. Observou de longe e voltou pensativo para casa, tentando encontrar uma solução harmoniosa. Foi logo falar com o pai, que sempre tinha bons conselhos. Queria aprender a plantar amoras. Sem demora, o pai levou Aturube diante de sua árvore e, podando alguns galhos, retirou a maioria das folhinhas, deixando apenas 2 cortadas, preparando assim uma bela muda de estaca. Aturube colocou em prática seus aprendizados e preparou muitos pés de amora que espalhou pelo quintal. Cuidou, regou e esperou frutificar.
Quando as amoras começaram a amadurecer, chegaram muitos passarinhos, pois, de longe, percebia-se tamanha fartura. Atorub imaginava rever o passarinho que ele tinha machucado para contar a novidade. Certa manhã, quando Atorub completou 7 anos e se preparava para o ritual de agradecimento à Mãe Natureza, uma revoada começou a cantarolar no seu caminho. Logo ele ouviu uma voz lhe chamando. Ei, menino, você se lembra de mim? Sou eu, aquele que você balou com o estilingue. Atorub ficou feliz por vê-lo bem em meio àquela alegre revoada. Contou a novidade, mostrando quantos novos pés de amora havia plantado, e seguiram conversando pelo caminho, colhendo e desfrutando daquelas delícias. O menino se desculpou pelo que fizera antes e perguntou se podiam ser amigos. O passarinho reconheceu que ele havia se empenhado verdadeiramente para a sua recuperação e também desejou aquela amizade. Atorub se deu conta de que não sabia o nome do passarinho e que, para serem amigos, precisavam saber o nome um do outro. Meu nome é Tel. Meu nome é Atorub. E assim, Tel e Atorub continuaram a aproveitar aquele delicioso pomar, nascido diretamente da aprendizagem, depois de um erro em momento de fúria. Atorub entendeu nessas vivências a magia em dividir aquilo que lhe foi ofertado pelo trabalho de tantos outros antes dele, e guardou eternamente em seu coração a compreensão dessa dádiva da vida dos animais que, de tempos longínquos, estão sempre polinizando flores, espalhando sementes, protegendo e revigorando as florestas, suas árvores e seus frutos. Acabamos de ouvir a história Tel, o passarinho e o voo de Atorub. Livros são filhos, filhos são sementes. O que acontece quando se juntam sol e chuva? Casamento de viúva? E quando se juntam o filho do sol, Camundã, e o filho da chuva, Wandã? Vemos belos frutos como Tel, o passarinho e o voo de Atorub, uma deliciosa história com sabor de amora e infância, aroma de pomar, néctar de flores e um toque delicado como o beijo de um beija-flor. Livros são filhos, são sementes que plantamos no coração dos leitores. Essas pessoas que acolhem nossos filhos como se fôssemos parentes. Ai, ai, que nossos dias sejam férteis para semear histórias que façam brotar uma nova história. Boa Vista, período de transição entre as chuvas e a estiagem de 2024. Texto feito por Aldenor Pimentel, escritor, neto de indígena peruano, pai de Macuxi, tio de Wapixana e semeador de palavras de bem viver. Wandã Wapixana, filho da chuva. Wandã Pimentel Wapixana tem 12 anos, é originário do povo Wapixana de Roraima, pela família paterna, e está acompanhando a retomada de sua mãe em reconexão com o povo Aimara do Peru. Nasceu em Brasília, é estudante destaque, contador de histórias, dublador e agora floresce como escritor com esta publicação. Iniciou a criar histórias aos 4 anos de idade e seus pais fizeram questão de registrar e guardar
esperando o momento oportuno de difundir sua criatividade. Em 2020, escreveu O Andan e a Abelha Rainha, ao participar no concurso da Embaixada da Eslovênia, no qual teve reconhecimento de mérito. Ainda participou do festival online Carta da Terra para Crianças, promovido pela Associação Alternativa Terra Azul, fazendo contação de história. Em abril de 2021, integrou a equipe de dubladores de personagem da animação Grandes Guerreiros e Guerreiras, produzida pela Rede de Jovens Comunicadores da Coiab Amazônia. A animação contou com as parcerias do Unicef e da Fundação Fiocruz, como parte do projeto Povos Indígenas da Amazônia no combate à Covid-19, disponível no YouTube, e utiliza elementos da cultura indígena para dialogar com o público infantil. No geral, o Andan é inspiração para muitos e é também um realizador acompanhante do trabalho cultural e literário que envolve toda a sua família. Camudão Apxana, filho do sol. Camudão Apxana nasceu em Boa Vista, Roraima, e pertence ao povo Wapxana. Desde 2007, reside no Distrito Federal. É escritor, contador de histórias, educador socioambiental popular, permacultor e ocupa o cargo de diretor socioambiental do Sindicato dos Escritores do DF. Além disso, é membro da Associação Cultural Manuro Paunari e estudante de gestão ambiental na Universidade de Brasília, trabalhando também como servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Camus já recebeu 3 prêmios no concurso Tamoio, voltado para escritores indígenas da FNLIJ, e tem 5 obras publicadas. Entre elas estão O Sopro da Vida, lançado em 2019 pela editora Expressão Popular, Presente de Macunaíma, de 2020, que foi indicada como melhor livro por professores do estado de Roraima em uma enquete do G1 em 2024, e A Origem das Águas do Planalto Central, um e-book de 2021, ambos publicados pela Auá Editorial. Ciranda da Roça, um e-book de 2022, fruto do projeto Entre Parentes, do SESC de Osasco, São Paulo. E A Árvore dos Sonhos, que venceu o concurso Tamoio em 2015, com releitura em 2024, em parceria com a escritora Nora Pimentel, e publicado pela Avá Editora. Todas essas obras valorizam a língua materna, sendo traduzidas para o Wapxana. Como ativista socioambiental e defensor da cultura medicinal tradicional, Camus dedica-se à formação continuada nas escolas, abordando temas culturais, indígenas e ambientais, sempre ressaltando a importância da literatura de autores indígenas em suas aulas. A Avá é uma editora interdependente que tem costurado uma linha editorial singular e plural. Nascida em maio de 2018, tem mais de 190 livros materializados de forma criativa e relacional. O grande diferencial da Avá é a autora ou o autor ser convidado a pensar a concepção artística e a materialidade do próprio livro, juntamente com o corpo editorial, além do lançamento e da distribuição da obra publicada. Publicado pela editora Avá, e este audiobook foi realizado no estúdio Sapucaia Lab, com gravação e mixagem de Dinho Lacerda. Esse é um projeto de fomento à cultura pela Lei Paulo Gustavo.
Música